Ei, Cíntia, boa noite. Ei, Paulo, Oi, Joy, tudo bom? tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Muito feliz de estar participando com você. Oi, Ah, Carol. Carol, Cíntia, Débora, já tem gente online. Também estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. É E muito legal poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com tecnologia e dividir isso com vocês. sim, e acho que você é a pessoa mais indicada para isso que eu conheço atualmente, né? Te vendo sempre aí participando das conferências, de relatórios internacionais, super chique. A gente aqui na Troika tem participado bem frequentemente de eventos a gente tem participado bem ativamente também escrevendo papers e relatórios, enfim, e todo esse tipo de coisa sobre, não só sobre tecnologia na educação, né, na verdade, mas sobre educação em si. Uhum. E não tem muito mais hoje como a gente falar sobre educação e separar isso de tecnologia, né? A gente tem, acho que a gente vive num momento em que a gente não tem mais o conceito de offline. Esse conceito de offline para a sala de aula, ele não existe, né? Já está ultrapassado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso então. Mas antes de começar, eu queria te pedir para se apresentar para o pessoal que não te conhece. Tá Quem bem. é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Deixa eu falar um pouquinho, então. Meu nome é Paulo, né? Eu sou sócio da Troika, tanto que eu entrei com o Insta da Troika, que eu acho que a gente consegue juntar mais gente. Ah, eu trabalho com a área de educação há mais ou menos uns 16, 17 anos já. Minha formação é de professor, mas eu comecei a sair da sala de aula 100% tem uns 10 anos mais ou menos, e aí eu comecei a trabalhar numa editora. E lá eu trabalhava com edição de materiais digitais, né, foi o início da transição dos livros impressos para a gente começar a experimentar com materiais que eram escritos exclusivamente para a sala de aula, mas em formatos digitais, né, que a gente começou aí tendo o grande boom dos interactive whiteboards, né, as lousas digitais, que elas começaram a aparecer para todo lado e tal. 10 anos já? E nossa, tem mais, na verdade. As primeiras lousas, elas surgiram putz, deve estar fazendo uns 20 anos. Mas somente as editoras internacionais produziam esse tipo de material, que era muito caro. Mas aí as editoras brasileiras, elas começaram também a fazer esse tipo de material e foi aí que eu fiz essa transição. Eu trabalhei uns anos lá e depois disso eu fui trabalhar na cultura inglesa. Eu era gerente de tecnologia educacional da cultura inglesa de São Paulo. E tem 2 anos, está fazendo 2 anos. é, Olha aí, a Carol estava em 2006 na cultura. Tem 2 anos eu saí da cultura e junto com o Vinícius Nobre, né, com o Vini, que era meu chefe, né, o Vini era diretor acadêmico da cultura, a gente fundou a Troika. E a Troika a gente chama de startup, porque a gente não tem a formalidade de uma empresa full-fledged, embora a gente seja uma empresa full-fledged, bem estabelecida e tal, a gente tem um grupo de 20 pessoas, e a gente trabalha hoje basicamente com três grandes frentes, com a área de capacitação de professores, em que a gente oferece cursos tanto para professores que nos procuram, né? A gente tem um calendário de cursos que geralmente está disponível aí sempre pelos próximos 6 meses. Ah, a gente tem a nossa área de produção de conteúdo, em que a gente produz conteúdo sob demanda para editoras, para escolas, para, enfim, vários contextos. E a gente tem uma terceira frente, que é a nossa área de consultoria de gestão educacional, que é basicamente tudo. Qualquer coisa que não seja produção de conteúdo, ou que não seja. Que aí a gente trabalha com escolas de todo tipo de tamanho, ou com editores de todo tipo de tamanho, produzindo relatórios, ou ajudando as pessoas a montarem o seu próprio negócio, fazendo todo tipo de consultoria mesmo. Aí a gente funciona como
A gente estava tendo, assim, como a Pri acabou de voltar no curso na Troika, a gente teve curso na Troika ontem, teve curso na Troika hoje, o dia todo. Então, a gente transita muito por todas as áreas que envolvem educação, mas sempre com uma pegada. Eu não gosto da palavra mais moderna, mas a gente tenta ter uma pegada um pouco mais ágil, né? Porque a gente entende que educação, por incrível que pareça, a indústria da educação ela costuma ser muito conservadora. Então, a gente tenta dar uma pegada um pouco mais leve para a área da educação. O que eu vejo da Sim. Troika, que eu sinto que vem de lá, assim, dos empreendimentos de vocês, é que é tudo muito aberto. São olhos abertos, braços abertos, coração aberto, tudo muito atento, assim. Parece que tudo aberto ao mundo mesmo, ao que está acontecendo, super ligados, sempre Sim, trazendo. a gente tem que ser assim, na verdade, né? Porque a gente vive num mercado muito fluido em que as coisas mudam muito rápido. Então, se a gente tem o conceito de produto final, o conceito de produto final faz com que o seu produto, seja ele qual for, ele fique velho muito rápido, né? Então, se a gente está aberto a ouvir o que as pessoas têm a dizer, e as pessoas geralmente têm histórias maravilhosas para contar, a gente aprende, na verdade, né? E a gente consegue oferecer serviços e produtos que são mais interessantes para todo mundo e mais gostosos para a gente fazer também, né? Porque um dos maiores motivos pelos quais a gente fundou a Troika foi esse nosso desejo de criar um ambiente em que em que o conhecimento pudesse realmente ser compartilhado, né? Não tem a gente não gosta muito dessa ideia de ter uma relação hierárquica top-down, tipo, o tutor sabe tudo. Até porque eu não sei tudo sobre nada. Eu acho que ninguém que está na Troika também. Talvez a gente consiga fazer perguntas mais educadas sobre determinados temas, mas na verdade a ideia é que o conhecimento, a construção de conhecimento seja bem coletiva mesmo, né? Então, dessa maneira, a Troika ela é quase como um coletivo de pessoas que trabalham com educação. Então, hoje a gente tem uma equipe de 20 pessoas fazendo de tudo. De tudo É mesmo, assim. incrível. Mas a minha área Coisas de incríveis lá do QG da Troika. Hum? Eu escuto coisas incríveis sobre o QG da Troika. Tô doido para Pois conhecer a é, sede nova. você não veio ainda ver a sede nova, né? Você precisa vir Não. conhecer a nossa sede nova. A gente mudou em maio para o nosso espaço atual, que é um espaço maior, que a gente consegue receber as pessoas com bastante conforto e tal. É um espaço bem gostoso. E a gente tem um Maravilha. jardim dentro da sala, que é tipo o orgulho. Eu subo, né? Eu subo para aguar as plantas, tá? Sempre um grande risco, Ai, mas que delícia. é Não, bem vou amar, divertido. vou amar. Em janeiro eu tô aí. E eu Mas queria saber de onde que surgiu esse seu interesse em falar sobre tecnologia relacionada à educação. Por que que você optou por falar sobre esse tema aqui comigo hoje? Qual que é a relevância, disso para o contexto atual do país, do mundo, enfim? Por quê? Tecnologia. eu acho que a gente, como a gente estava falando no início, né? A gente não tem mais um conceito de pessoas offline. Eu acho que por conta disso, e até também por conta de uma necessidade de mercado, a gente vê que tecnologia em sala de aula se transformou numa commodity que é muito perigosa. Você tem um uso muito grande de ferramentas digitais. Só Uhum. que você ter uma ferramenta digital em sala de aula é um. Eu vou até pedir perdão pelo clichê, mas é uma faca de dois gumes mesmo. Você pode ter um ganho educacional muito grande, né? Você pode ter um benefício tanto para a professora, para o professor e para os estudantes, mas você também pode ter uma coisa que atrapalha a construção de conhecimento, porque é uma coisa que consome bastante tempo, consome bastante recurso, e na minha experiência e pelas aulas que eu venho observando, pelas minhas conversas com educadores e educadoras, a gente vê que esse uso, frequentemente, é um uso que não traz o ganho que ele deveria trazer. Então, a tecnologia ela acaba sendo usada muito como uma ferramenta de marketing, muitas vezes, Uhum. porque é flash, né? É uma coisa bonita, colorida. Você tem hardware, é mais fácil você tirar uma foto daqueles óculos de realidade aumentada do que você mostrar a produção dos alunos para você criar uma peça de marketing. Então, acho que muitas vezes a tecnologia ela acaba atrapalhando mesmo. Ela é usada de uma forma que não
não gera um ganho efetivo para as práticas de sala de aula. Uhum. Então, Eu fico imaginando, às vezes, assim, eu fico vendo uma desconexão entre a pedagogia e a tecnologia. Então, eu tenho ali exato. um quadro digital que eu uso exatamente da mesma forma que eu usaria um quadro branco comum, ou eu simplesmente uso qualquer coisa ali só para dizer que eu usei, que eu variei os meus recursos, que eu sou um professor versátil, ou que a minha escola é moderna. Mas essa Sim. conexão verdadeira e como extrair o melhor da tecnologia, assim, queria ouvir um pouquinho de você. Eu vou exemplificar isso que você falou de substituição com uma coisa. Muita gente me pergunta se dar aula usando o Skype ou o Zoom ou alguma coisa assim, significa que é uma aula digital. Aí eu costumo falar que não, Não. não é. Na verdade, é uma aula face-to-face em que você está usando a câmera porque você não está na frente da pessoa, né? E algumas pessoas, estava até lendo aqui alguns dos comentários sobre a gourmetização da sala de aula. Eu acho que sim, tem um pouco isso, né? Se a tecnologia ela tem que existir na sala de aula para dar suporte para a pedagogia que a gente tem. Então, na verdade, a problematização ela tem que ser uma problematização da sala de aula. A aula ela tem que ser bem preparada e caso você use algum recurso tecnológico, você usa esse recurso tecnológico para dar suporte para você resolver problemas que você já tem em sala, ou para você fazer alguma coisa melhor, ou alguma coisa mais rápido, ou de uma forma que tenha um impacto maior, né? Então, eu acho que realmente a gente trabalha muito com a ideia de pensar em recursos, mas a gente trabalha pouco com a ideia de pensar em como que esses recursos têm um impacto na nossa sala de aula. É como você pode até comparar o uso de tecnologia ao uso de photocopiable, sabe? Tipo aquelas atividades fotocopiáveis intermináveis que a gente pode usar em sala de aula. Elas vão ocupar tempo, elas podem até ser divertidas, elas podem ser legais, mas elas não geram um ganho efetivo pedagógico. Você falou do exemplo da lousa digital e tem um cara que eu gosto muito, que é um professor, se não me falha a memória, hoje eu acho que ele está no MIT, mas eu posso estar errado. Mas ele já trabalhou no MIT, que é um cara que eu falo muito dele. É um professor que chama Rubem Puentedura. E ele, ah, acho que tem uns 10 anos mais ou menos, ele desenvolveu um framework para a gente avaliar o uso de tecnologia em sala de aula, né? Que é um framework chamado de SAMR, é um acrônimo que é SAMR. E ele diz que a tecnologia ela tem 4 níveis, ela tem 4 papéis dentro de uma sala de aula. O primeiro papel é o papel de substituição em que você pega uma ferramenta digital e você usa essa ferramenta em sala de aula para substituir um outro recurso. Então, por exemplo, você tem uma lousa interativa e você só usar essa lousa interativa para escrever. Você poderia estar fazendo isso numa Quatro. lousa, num quadro negro, você poderia estar fazendo isso enfim, numa lousa branca ou numa lousa digital. A única diferença é que você tem uma coisa digital. Você não tem nenhum ganho funcional. Um outro exemplo é você pegar as primeiras versões de livros digitais, em que, na verdade, esses livros digitais eles eram somente o PDF, né, a versão eletrônica do livro. Você Uhum. tem lá a versão eletrônica do livro e o livro de Exatamente a mesma papel. coisa. É exatamente a mesma coisa. Você não tem uma diferença entre uma coisa e outra. Então, você não tem efetivamente um ganho, nem funcional. Uhum. O segundo estágio, que ele é o A do acrônimo, né, seria o lado de aumento, em que a tecnologia ela nos fornece um aumento de realidade, um aumento de, não é nem de realidade, é de perspectivas. Então você usa alguma ferramenta digital, alguma ferramenta tecnológica para você ter algum ganho funcional. Então, vou dar um exemplo aqui de quando a gente tem, por exemplo, o Quizlet, ou então, como que é aquele aplicativo que todo mundo usa agora para. E está me fugindo agora o nome, aquele aplicativo a gente usa para criar quizzes. Ah, eu sei.
Também Nossa, esqueci. isso me fugiu completamente. Vai, Que todo gente, mundo ajuda usa aí. também. Quem tá sabendo o nome do aplicativo? É aquele que o pessoal usa para criar uns É, quizzes que são que os alunos podem competir um com o outro. Enfim, Kahoot. Kahoot. Kahoot, isso. Nossa, o nome estava na ponta da minha língua, eu esqueci. E aí, o que acontece? Você tem uma coisa de múltipla escolha, né? Uma atividade de múltipla escolha, e essa atividade de múltipla escolha, ela funciona muito próxima de uma atividade de múltipla escolha no papel, Aham. onde que você tem um aumento e um ganho funcional. É um ganho funcional, não é exatamente um ganho educacional. No fato de que você não precisa corrigir cada um desses quizzes. Então, se você pensa, por exemplo, no Google Forms, o Google Forms ele faz isso, ele permite que você pegue um form em papel e que você faça a tabulação desses dados de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida. Enfim, então você tem um ganho funcional. Então, quando você Ah, tem uma turma muito grande, por exemplo, você precisa talvez medir alguma dificuldade, né? E tentar trabalhar em algum ponto específico, ver aonde você precisa trabalhar mais, fazer alguma revisão, ou onde você pode passar mais rápido, talvez seja útil nesse sentido, né? Assim, fico isso. pensando O em ganho, o escolas ganho com muitos efetivamente ele é alunos. funcional, ele não é um a Bia mencionou aqui questões ambientais, sim, mas efetivamente são ganhos funcionais, né? Você tem um ganho em que tem a ver com a mecânica da sala de aula, não exatamente com práticas educacionais. O próximo estágio do framework Summer seria você modificar a prática de sala de aula. Você modifica a prática de sala de aula com o redesenho de uma atividade. E aí você começa a usar recursos digitais para encorajar os estudantes a produzirem conteúdo. Então, imagina, por exemplo, que você vai pedir para os alunos, sei lá, você está dando uma aula em que você tem um mapa para, sei lá, falar sobre caminhos, né? Ask for directions, especificamente no caso de uma aula de inglês. E ao invés de você usar o mapa que tem no livro, você permite que os estudantes escolham um mapa que seja relevante para eles. Então, sei lá, o mapa do lugar onde eles moram, o mapa da rua deles, ou o mapa de onde eles nasceram, de lugar onde eles querem visitar. Então, a tecnologia aí, isso é um uso bastante simples da tecnologia, na verdade, né? Você usar Google Maps, por exemplo. Mas você já permite que você tenha uma personalização daquele momento de aprendizado. Então, aquele momento de aprendizado provavelmente vai ser mais memorável do que ele seria se o aluno estivesse usando o mapa que o próprio livro apresenta. Porque está dando É mais significativo, né? é mais significativo, é mais memorável, é mais personalizado. Então, você efetivamente tem ali uma ferramenta que está permitindo que o aluno personalize aquele conteúdo. E através dessa personalização você tem um ganho efetivo, né? E o último passo desse framework é o que a gente chama de redefinição. É você redesenhar uma tarefa de um jeito em que ela seria inconcebível sem o uso de tecnologia. Então vamos pegar, por exemplo, esse mesmo exemplo do mapa, e uma função muito legal do Google Maps é você criar seus próprios mapas, né? Que você faz um trabalho para que os alunos façam em casa, mas de forma colaborativa, cada um na sua casa, e eles criam o seu próprio mapa com pontos de interesse, construindo o mapa com seus próprios pontos de interesse. E o próximo passo é eles gravarem, sei lá, um podcast ou produzirem um vídeo explicando o porquê deles terem feito isso. Então, efetivamente, eles estão usando o conteúdo de sala de aula com uma ferramenta digital para que eles possam efetivamente produzir conteúdo. Então, aí você tem uma redefinição daquela tarefa, né? Então, existe bastante gente faz, inclusive, um cruzamento entre o framework, entre esse framework que é o Summer e a taxonomia de Bloom revisitada. A Bia deu uma ideia de uma ferramenta aqui, o Tour Creator, ferramentas como o Tour Creator. Mas você pode fazer um cruzamento entre a taxonomia de Bloom revisitada e o Summer, e você vai ver que todas as atividades que envolvem o R do Summer Model, que envolvem necessariamente a criação de conteúdo, elas vão estar
nas Higher Order Thinking Skills, né? Na categoria que envolve um processamento cognitivo um pouco mais sofisticado. São atividades que vão requerer que os alunos tenham um pensamento crítico um pouco mais apurado, vão requerer que os alunos produzam conteúdo de forma colaborativa. Então, de uma forma ou de outra, o R do Summer Model, se você tem como objetivo você redefinir uma tarefa, você acaba promovendo uma prática de sala de aula que engaja a criatividade, que engaja a colaboração, que engaja o pensamento crítico, né? Então, você tem ganhos para todos os lados. E por tabela, inclusive tem uma coisa que é interessante, que o R, ele normalmente promove atividades que estão alinhadas com a BNCC. Tudo maravilhoso, então. Tudo Então, encaixa. mas aí, repara, Joy, que a gente está olhando para a tarefa, né? Não para a Sim. ferramenta. Em momento nenhum pensei na ferramenta. Eu usei o Google Maps como uma sugestão mesmo de ferramenta. Mas o mais interessante é a gente olhar para uma tarefa e pensar em como que a gente redesenha aquela tarefa para que ela seja mais colaborativa e mais personalizada. Então, isso tem bem pouco a ver com a ferramenta. Eu, inclusive, prefiro quando eu estou dando aula, quando eu estou escrevendo um plano de aula para um outro professor, eu prefiro que o professor, a professora, escolha a ferramenta que vai usar e que os alunos possam escolher a ferramenta. Porque eu penso no objetivo daquela atividade. Qual que é o objetivo da atividade? Eu quero que os meus alunos façam a leitura de um texto, depois tenham uma discussão e o produto final seja eles terem um Um vídeo. uma gravação disso, né? Que eles tenham um record disso. Então, eles podem gravar um vídeo ou um podcast. Vamos pensar num podcast. Se eles vão gravar esse podcast com uma mensagem de áudio do WhatsApp, ou se eles vão gravar alguma coisa no Instagram, se eles vão, como que eles vão fazer isso, não cabe a mim decidir, né? Porque É eu acho que secundário, né? é Na verdade. secundário, é secundário. Então, o O que meu é mais papel, importante é o objetivo e as habilidades que aquilo está trabalhando, né? Como você disse, da comunicação, da colaboração. Isso é exato. mais Então, relevante do que a ferramenta. exato. Então a gente tem que olhar por essa perspectiva. A perspectiva de que a tecnologia ela tem que servir ao propósito de efetivamente dar suporte à produção de conteúdo dentro de sala de aula. Não é que. E veja bem, eu não estou querendo demonizar aplicativos como o Kahoot ou esse tipo de coisa. Eu acho que eles têm sim seu lugar na sala de aula, às vezes porque é divertido. E eu acho que divertido é legal. Divertido faz parte da sala de aula. Só que eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas e classificar essas coisas dentro do modelo Summer para a gente entender. Olha, o Kahoot, no máximo, ele vai se prestar a ser um quiz colaborativo. Fim. Ele é nada além disso. Não é que ele seja ruim. Não, não. É muito pelo contrário. Até onde um quiz vai, um quiz de múltipla escolha, ele é um excelente quiz de múltipla escolha. Ele tem uma interface super amigável, ele tem uma interface super gamificada, ele promove um movimento em sala de aula, uma dinâmica de sala de aula que é muito legal. Para uma revisão, como a Débora aqui falou. Então, acho que ele tem o seu lugar em sala de aula, mas ele é uma coisa estanque, ele não produz colaboração. E se a gente está procurando, se a gente está pensando em colaboração para gerar uma boa produção de conteúdo, que é o que a gente espera, por exemplo, numa sala de idiomas, que é o produto final, né? Eu acho que aí você não tem essa produção de conteúdo. Então, o nosso objetivo é sempre a gente olhar para coisas que permitam que os alunos produzam conteúdo. Entendi. Para ir além, né, da funcionalidade, simplesmente dessa substituição que você mencionou. Nossa, gente, estou Sim, tossindo muito. não tem problema. Não tem jeito. Outra coisa que me vem à cabeça quando a gente fala de tecnologia em sala é a função, o papel do professor e do aluno. Parece que isso vai se transformando também à medida que a tecnologia vai tendo mais espaço, né, em sala. E o professor já não é o centro da sala de aula há algum tempo. E com a tecnologia isso fica mais claro, assim, fiquei pensando enquanto você estava dizendo também na sala de aula invertida, né, nas possibilidades que existem dos alunos terem mais autonomia e
não sei, transformar mesmo a prática de sala de aula em algo não só vindo do professor, não sendo uma coisa de uma via só, né? Não é uma via de mão única. E aí Não. vai para além disso, que o aluno, além de tomar pelas mãos a própria educação, ele consegue engajar os colegas, né? Tem essa colaboração. Então, não consigo ver como algo danoso, mas existe a possibilidade de fazer mal também para uma sala de aula, para um professor que não está preparado, por exemplo, que não é fluente em tecnologia. E aí? Então, mas esse que é o ponto. Eu não acho que o professor precise ser a gente tem que definir primeiro o que é ser fluente em tecnologia, né? Uhum. Por fluente em tecnologia, se fluente em tecnologia significa saber usar um monte de gadget, ou saber usar um monte de aplicativos, um monte de ferramentas, aí eu vou te fazer confissão. Eu não sou. Inclusive, Também não. eu cheguei naquela idade em que eu comecei a ter problema com controle remoto. Eu troquei minha televisão recentemente e eu olhei para o controle remoto e eu tinha dificuldade de usar. Eu demorei uma semana para descobrir como que aumentava e diminuía o volume da minha televisão. Eu gosto de pensar de que a gente ser fluente em tecnologias significa a gente ser fluente no conceito de tecnologia, né? Boa. O conceito de tecnologia, eu acho, como ele está posto hoje, ele passa muito mais por a gente compreender qual que é o papel que ela tem. O que é que a tecnologia faz? A tecnologia, aproxima pessoas, a tecnologia ela resolve problemas da vida prática muito rápido, né? E eu acho que ela possibilita que a gente acesse a informação muito rápido, o tempo todo. Então, a gente compreendendo o papel disso, e aí tem uma coisa que foi... Quem que falou isso aqui? Que foi a nossa maravilhosa English Seth, como sempre. Falou aqui sobre a diferença entre o expert em tecnologia e o educador. A gente tem que olhar para a tecnologia com uma ótica, né, sob uma ótica de educador. Então, a gente tem que pensar no objetivo da aula. A gente pensar em qual ferramenta que vai ser usada, eu deixo para os alunos resolverem, eu não preciso saber Eles disso. Até são os porque experts, né? eles muitas vezes são experts, eles podem conhecer ferramentas que eu não conheço. Então, acho que ah, não, esse não é o problema. Mas você mencionou uma coisa importante do papel do educador. E eu acho que, embora isso não tenha necessariamente a ver diretamente com tecnologia, eu acho que foi um spin-off dessa do fato de que quase todas as ferramentas começaram a ficar todas muito digitais muito rápido, que é a velocidade com que a informação flui. E eu vou até me usar aqui como exemplo. Eu estava assistindo a terceira temporada de The Crown esse final de semana e eu tenho uma coisa meio maluca que eu reparei que eu começo a fazer fact-checking ao vivo. Então, eu estou assistindo a temporada, eu vejo alguma coisa e eu começo a procurar as coisas ao vivo sobre determinados fatos que me interessam. Então, eu dou pause e procuro um pouco mais aqui, procuro um pouco mais ali. Então, eu acho que isso começou a acontecer na sala de aula, né? Efetivamente, você vê que qualquer pesquisa de 5 minutos no Google, ela vai dizer mais para o aluno do que a gente consegue responder em uma semana. Sem Não, dúvidas. assim, não, vamos ser franco. O aluno, se é para a gente ser o centro de todo saber e todo o centro do conhecimento, a gente foi desbancado completamente, porque cara, você precisa Ah, de é. 5 minutos no Google. E agora isso até mais ou menos 2007, 2008, ainda era mais sensível e menos presente pelo fato de que nem todo mundo tinha internet no celular. Só que agora a internet no celular é o principal meio de contato das pessoas com a internet. A gente tem mais gente acessando a internet no Brasil hoje através de celulares do que de computadores, né? E não isso foi durante muito tempo um privilégio social e uma coisa que era até de certa forma excludente, mas hoje quando você olha para regiões do país que têm um perfil socioeconômico menos privilegiado do que grandes centros urbanos, o acesso à internet via celular nesses lugares é ainda maior. Então, o fato é que os alunos eles conseguem acessar muita informação o tempo todo muito rápido. O nosso papel, então, ele passa a ser o de curador de conteúdo
e de ajudar os alunos a fazerem as perguntas corretas. Ótimo. Né? Sim, é Então, mais a o gente... centro crítico mesmo, né? Isso, é como a Bia falou aqui agora. O OK Google substituiu o professor me ajuda. Porque se eu falar OK Google, meu celular vai, né, me perguntar o que é que eu quero saber e ele vai me contar. Tem esse ponto. Então, o nosso trabalho é ajudar os estudantes a entenderem qual que é a informação confiável, como que se faz as perguntas corretas, a gente ensinar esse aluno a ser mais autônomo e usar essas ferramentas para chegarem na informação que eles querem chegar. Então, sim, o nosso papel ele tem sido ressignificado. A gente promove discussões, eu estou dando spoiler Tô da vendo a talk. Carol, que você está dando spoiler. Ontem a gente Desculpa. estava preparando a nossa parte sobre metodologias e ela vai falar muito sobre metodologias ativas e ensino híbrido. Nossa Senhora. Enfim, Desculpa, spoiler, tá mas bom. tudo bem, não tem problema, pode continuar. Não, era isso, basicamente. Também não vou dar muito mais E às vezes eu spoiler. me distraio um pouco com os comentários, porque é muita informação, né? Fica vindo comentário, coração, e você, e meus gatos, enfim. Só me distraí com o comentário da Carol mesmo, achei engraçado. Não, mas Não, eu fiquei pensando muito nisso, no papel do professor mesmo, assim. Qual que é o nosso papel nesse processo todo, nessa aceleração de conhecimento? Então, acho que é exatamente isso, né? Uma curadoria e também, acho que um facilitador de colaboração e um colaborador também. Acho que resumiu bem. eu acho que a gente tem que olhar realmente por essa perspectiva de curadoria de conteúdo muito como um facilitador mesmo, né? Existe o conhecimento que está acontecendo ali na sala de aula, ele costumava ser um conhecimento proprietário do professor. Uhum. E, inclusive, a qualidade da educação, ela dependia muito da qualidade do conhecimento do professor. Se o professor tivesse aprendido errado, ele ia ensinar errado e os alunos iam aceitar aquilo. Sim, Hoje, a qualidade do conhecimento que os alunos têm não depende mais tanto da qualidade do conhecimento do professor. Por outro lado, se o professor não consegue ser um bom mediador e um bom curador de informação, aí a qualidade da interação entre os alunos cai. Ela cai vertiginosamente, primeiro porque a aula fica chata, e eu acho que a aula chata é imperdoável. A vida está curta demais para coisa chata, né? sim. E o título dessa live, né, no final das contas, é Quando que a tecnologia é demais? Você sabe contar pra gente esse limite? Quando a tecnologia atrapalha. Uhum. Eu já vi mais de uma aula, eu vou contar, assim, uma aula que eu lembro muito claramente, foi uma aula que eu fui observar, faz vários anos, e era uma aula em que o professor estava usando, ele resolveu usar iPads para apresentar um determinado conceito. E ele levou os iPads, enfim, levou uns 10 minutos para fazer o setup, dividiu o iPad com todo mundo e tal, tal, tal. E no final das contas, o que ele queria que os alunos fizessem era que os alunos lessem um texto que estava numa página da internet, que já estava lá salvo no iPad. Então ele deu o endereço para as pessoas, pediu para as pessoas entrarem naquele endereço, usando os iPads, e lessem. Depois recolheu os iPads. Entre ele pegar os iPads, ligar todos, dar para todas as pessoas, pedir que as pessoas entrassem, e na verdade, uma coisa era um QR Code, tá? Então, eram, sei lá, acho que tinha uns 15 alunos, mais ou menos. Então, entre ele distribuir esses iPads todos e as pessoas escanearem o QR Code e elas lerem, só a parte mecânica, só o processo mesmo de chegar no momento em que os alunos tinham lido o texto, eles tinham perdido quase 15 minutos de aula. 15 minutos de uma aula de 60 minutos. Então, a gente está falando aí, 25% da aula, ela foi gasta para absolutamente nada. Para ler um texto que poderia ter sido projetado na parede, talvez, ou impresso, né? Não tinha Poderia, necessidade. poderia ter Isso me sido faz copiado pensar um no pouco guardanapo. na acomodação, assim, meio que usar a tecnologia de forma inadequada pode levar a uma acomodação do professor, igual aquele professor
muito tempo atrás, quando a gente estava na escola e ele ficava com preguiça de dar aula e põe uma televisão e passava um filme a aula inteira, né? Não, não, Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa também. A gente pode cair numa cilada de gastar tempo demais, que poderia ser mais produtivo, mais pedagógico, tentando lidar com aquilo e inserir a qualquer custo, sem um sim. objetivo, né? Para mim, Sem um objetivo claro e bem definido. um outro exemplo de quando a tecnologia é demais, e eu acho que aí ela realmente, além da questão de tempo, eu acho que ela é muito danosa para os alunos, é quando a gente usa. A tecnologia ela é muito boa para quantificar e qualificar, né? Uma coisa mecânica. Então, ela consegue criar grupos e, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu vejo que muitos educadores têm usado a tecnologia para promover competição em sala de aula, competição mesmo. E eu acho que existe um movimento bastante grande dentro da área de educação, e certamente faço parte desse movimento, que é contra o estímulo à competição. Sim. Eu acho que você até pode criar algum grau de competição colaborativa, mas a competição por competição, você ter, por exemplo, uma batalha de quizzes, isso não é produtivo para ninguém. Assim, Só gera ansiedade, né? E frustração e Exato. talvez não. Competição não gera mais conhecimento. Não, Não, não existe, tá? já chega Não... nos pontos. Só que muitas ferramentas digitais, elas têm como premissa você ter vencedores e perdedores. Né? Então, se você olha, por exemplo, para o Class Dojo, que muita gente ama, eu acho o Class Dojo uma maluquice, assim, Eu porque acho uma aberração. você parte do princípio que você vai ter um vencedor e um perdedor. Então, a gente está estimulando, a gente está reproduzindo dentro de sala de aula um modelo que é muito danoso, muito danoso. Né? Uma coisa aqui que a Bia está falando, muitos departamentos acadêmicos cobram que a gente use as coisas, né? Porque, porque elas já estão lá, porque elas, enfim, isso é uma isso é uma coisa complexa, realmente, porque eu entendo que algumas instituições têm guidelines, tipo, você precisa usar essa ferramenta porque essa ferramenta foi usada. Eu vejo isso como uma coisa danosa. Sim, total. Um cuidado que eu sempre tomei muito enquanto eu trabalhava como gerente de tecnologia educacional numa escola bastante grande, foi o trabalho de sempre pensar na realidade do professor e quando a gente, muito raramente, adotava uma ferramenta de forma institucional, e isso era raríssimo, sempre eram ferramentas desenvolvidas especificamente para as necessidades daquela instituição e pensando no uso do aluno em casa. Ótimo. Sim. Mas É porque tem muito a ver com isso mesmo, né? De tem que usar. Eu trabalhava em uma escola que tinha lá no diário de classe e tinha um quadradinho, assim. Você usou a lousa digital, tinha que marcar 2 vezes por semestre. Você tinha que usar obrigatoriamente 2 vezes por semestre. E tinha professores que simplesmente não conseguiam criar intimidade com aquilo, e toda aula que precisava usar aquilo, porque tinha que usar de qualquer forma, era uma novela, assim. Precisava de ajuda, de auxiliar técnico entrar, e aí atrapalhava a aula inteira, uma aula também de 60 minutos. Então, sim. isso é arriscado, né? Forçar a barra, porque tem que usar, porque tem que mostrar que é moderna a escola. Isso é uma coisa que a gente está vendo hoje, por exemplo, com com os óculos de realidade aumentada, né? Especificamente sendo usados para o ensino de inglês. Eu acho que ele tem aplicações maravilhosas em uma série de contextos. Eu ainda não vi uma aplicação que faça valer a pena o uso numa sala de aula de idiomas, especificamente. Porque um contexto, por exemplo, que eu estava vendo era uma atividade em que as pessoas iam visitar um museu. Cara, muito legal. Eu acho realmente né, eu usaria na minha vida pessoal. Em sala de aula, eu vejo que uma atividade dessa vai levar algumas dezenas de minutos para ficar pronta, entre você pegar, colocar o celular, chegar no site em que você vai chegar para observar aquele museu e tal. E aí você está virando as costas para o recurso mais importante que você tem naquela sala de aula, que são as pessoas. E a De você interação. você promover a interação entre as pessoas. Porque se você quer que o aluno coloque aqueles VR goggles para visitar um determinado lugar, cara, esse negócio custa R$ 30. Manda o aluno comprar em casa e fazer em casa. Né?
Então, eu acho que você usar uma coisa só porque é flash, ela vai produzir uma peça de marketing, é demais. Eu acho que gera dano para a educação. Na verdade, é contraproducente. Eu queria só responder uma pergunta que a Carolina Moraes fez aqui, que é o fato de que os alunos parecem muito interessados em fazer jogos competitivos. Como responder a isso? Olha, os alunos podem muitas vezes parecer sim. Eu acho que existe uma questão. Eles estão reproduzindo uma lógica social em que as Uhum. pessoas competem demais por tudo o tempo todo. Mas eu Sim. acho que o nosso trabalho como educadores é efetivamente educar. E ao invés de a gente promover mais competição, a gente promover práticas colaborativas. Eu acho que isso pode ser interessante. Mas veja que você não precisa eliminar completamente a competição. Mas se você faz um trabalho colaborativo, em que talvez entre grupos você tenha alguma competição saudável, de uma forma muito suave, eu acho isso aceitável. Agora, você fazer uma competição por competição, Não para faz quê? sentido. A própria É, Carolina comentou aqui também que muitos jogos e competições acabam colocando ênfase na rapidez. E tudo bem pensar devagar, né? Pensar mais devagar que o seu colega. Então, isso passa mensagens equivocadas sobre habilidade e desempenho. Então, é bem perigoso mesmo. Em relação à realidade aumentada, a Bia falou aqui que ela vai te mostrar o storytelling. Ela fez uma live recentemente sobre realidade aumentada, em sala de aula. Foi bem legal. Se eu não me engano, ela tem isso gravado. Então, gente, pode procurar a Bia para sugestões aí e tal, mas assim, acho que a conclusão é não usar a tecnologia só pela tecnologia, ela não deve ser o fim, né? Ela deve ser o meio para se atingir um objetivo. Então, só tomar cuidado mesmo com como a gente vai usar tudo, né? Não é sair colocando tudo numa mesma aula e deslumbrando o aluno, e ele vai chegar e falar: Nossa, usei um óculos de realidade aumentada. E aí? O que saiu disso? Nossa, eu ficaria revoltadíssima se um filho meu voltasse para casa falando que viu um museu e não falou nada, assim, não compartilhou, não aprendeu nenhuma. A Bia mencionou um contexto em que, por exemplo, eu acho que a realidade aumentada, a realidade virtual, pode ser uma coisa maravilhosa, como, por exemplo, para storytelling. Eu consigo entender. Mas veja que storytelling é um momento em que você tem um fluxo de informação linear, né? A informação está saindo do storyteller para quem está ouvindo a história. Então, o Uhum. fato de você conseguir fazer essa visualização é realmente muito positivo. Mas pensando em atividades comuns de sala de aula, em que você depende muito mais de interação entre A e B, para que você estabeleça uma comunicação efetiva, eu tenho bastante reserva. Num contexto de storytelling ou numa aula de geografia, em momentos específicos de sala de aula, para que você tenha a visualização de conteúdo, eu acho maravilhoso. Sim, Eu não quero demonizar também. Só acho que a gente acaba, na maior parte dos casos, usando como ferramenta de marketing e não como ferramenta de sala de aula. total, concordo 100%. Paulo, você disse que precisava que fossem 40 minutos, já são 45. Acabei de ver aqui, me distraí. Mas não precisa Então, sumir de repente, não. Cadê você? eu sumi? Sumiu. O que eu fiz? Ai, Ah, peraí. apareceu. Você estava Ah, lendo o comentário aqui foi só um rapidinho. suspense. Foi um suspense. Você quer continuar? Precisa encerrar? Como é que tá aí para você? Vamos caminhando para um wrap-up. Tá bom, pode ser. Tô vendo aqui que a Rê tá comentando em English Set, que a mudança de mindset passa primeiro por nós. Então, a gente tem que ter resistência de tentar algo novo, mas quando a gente vai tentando outras coisas, os resultados vêm. Legal, sim. Eu acho que realmente é uma questão. Peraí, os cursos de inglês vendem justamente que todas as aulas têm realidade virtual. Eu não sei qual curso de inglês é esse, mas eu acho que se eu tivesse a mesma coisa em todas as salas de aula, em todas as minhas aulas, eu ia achar chato. Pelo simples Provavelmente. fato, pelo simples fato de ser a mesma coisa em todas as aulas. Eu acho que seja Vai mesmo. ficar lá na sua própria realidade virtual egoísta, né? Já tem, sei lá, juízo de internet o suficiente, né? Se a gente tivesse esse tipo de educação em sala, a gente só propagaria
mais individualidade, menos interação, menos empatia. Achei péssima essa proposta aí. Eu não acho que é uma proposta que eu particular. Bom, eu não conheço a proposta para avaliar, né? Então eu não posso nem ser leviano. Acho que seria errado. Mas a proposta nessa linha, assim, tipo, todas as aulas têm realidade virtual. Eu prefiro focar um pouco na realidade real mesmo. A realidade real está em falta, né? Está precisando. Está Não. precisando de diálogo, interação e escuta verdadeira, escutativa, entender o outro, entender pontos de vista diferentes dos nossos. Eu acho que aí a Sim. tecnologia pode ser perigosa também, né? Porque a tecnologia, ela acaba, dependendo de como ela for usada, ela pode acabar afunilando esses pensamentos que já estão muito individuais. Então pode ser perigoso nesse aspecto também. Sim. A Carolina fez uma pergunta aqui sobre se existe uma bibliografia que nos ajude a pensar em jogos mais colaborativos. Existe sim. Inclusive, eu vou recomendar para Carolina, tem um artigo no blog da Troika, que se não me falha a memória, escrito pelo Vini, que fala exatamente sobre isso. Ah, Vou deixar no post de amanhã, se você puder, me encaminha o eu aqui WhatsApp, que eu sempre faço um postzinho no dia seguinte, né? Com as coisas que a gente mencionou e tal. Pode estar lá. tá bom, te encaminho, prometido. Ótimo. Então tá, quer falar mais Maravilha. alguma coisa que você acha relevante? Olha, eu acho que se vocês, né, se for para a gente lembrar de uma única coisa de tudo que a gente conversou aqui, eu diria que realmente a gente precisa sempre ter certeza de que a gente está usando tecnologia para dar suporte à nossa prática de sala de aula, né? A tecnologia ela tem que estar a serviço da pedagogia e não a gente tentar encontrar o uso para uma ferramenta. Acho que Não. isso meio que sumariza assim tudo que eu queria dizer. Ótimo, maravilhoso. E lembrar de que quem dá aula é o professor, né? Não a tecnologia. E Sim, da mesma forma que a gente não ensina o livro, a gente ensina o aluno, a gente não ensina a ferramenta. A gente foca no aluno, certo? certíssimo. Beleza, então, Paulo, muito obrigada por ter topado conversar comigo em pleno domingão à noite. Imagina, eu que E agradeço, fala, tá? então, a gente troca essas bibliografias aí que você puder recomendar para a gente. Amanhã eu indico para o pessoal aqui também. Tá bom? A Bia está deixando aqui uma sugestão que é o Amplifica, promove eventos sobre tecnologia educativa. Tá bom? Então Isso é aí. isso. Então, um beijo para você e muito obrigado a todo mundo que se juntou aqui com a gente nesse domingão à noite. Eu tô adorando fazer essas lives, tem sido ótimo. É Obrigada, divertido, né? Paulo. É Beijo. divertido. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente.